gente tem aqui, vamos ver o que interessa, né? Nosso primeiro relatório de mídia. Então, aqui a gente foi muito pro mais usual, que seria o nosso Facebook Ads, onde a gente tem ali as campanhas de Facebook, de Instagram. Tem também alguns dados ali de WhatsApp, se vocês usam campanhas direcionadas para WhatsApp. E aí a gente tem lá dentro do nosso gerenciador de anúncios, não sei se alguém já viu esse campo, se vocês já usam, mas a gente tem um relatório de anúncios. Então, lá no gerenciador, antes da gente chegar na parte dos anúncios em si, onde a gente vai organizar também as informações dos públicos, né? Aqueles atalhos ali da ferramenta, a gente tem esse relatório de anúncios. E aqui, no momento que a gente vai criar um relatório, a gente seleciona, né, qual é a conta de anúncios que eu quero usar. Algumas empresas, ou dependendo, se você é uma agência e gerencia várias contas, né, você tem acesso aí a inúmeras contas de anúncios, então precisa ficar bem atento a isso. Os relatórios, todos ficam, por mais que sejam de contas de anúncios diferentes, dentro do mesmo gerenciador, eles ficam todos um abaixo do outro. Então é legal colocar no nome do relatório de qual conta ele se refere. E a gente vai criar aqui o nosso relatório, né? Então, a gente vai puxar aqui um período que a gente deseja e vai vir selecionando os dados que a gente quer, né? Então, vou lá, vou fazer meu relatório padrão e eu começo a puxar essas informações. Vou mostrar aqui ao vivo para nós, para a gente tem alguns detalhezinhos assim que é legal a gente conhecer. Quando a gente puxa esses dados, eu gosto muito de colocar esse filtro teve veiculação, né? Porque dessa forma eu vou só enxergar o que teve realmente veiculação dentro desse período que eu estou olhando. Porque senão eu posso acabar daqui a pouco puxando tudo que eu fiz até hoje, só que com as linhas zeradas, né? Então esse tipo de relatório não me serve, né? Eu não quero ver as linhas zeradas. Eu quero ver realmente o que eu tive ali de campanha rolando, né? Quero ver o que aconteceu ali com as minhas campanhas. E aqui na lateral, a gente pode selecionar ou remover itens, né? Ele vai remover, conforme eu clico aqui, ele vai removendo ou adicionando aqui. Eu tenho, né, posso ter várias colunas. E aí eu vou, então, selecionar alguns itens, algumas questões estão a nível de detalhamento, como o objetivo da campanha, o nome do anúncio, o nome da campanha, e alguns itens estão dentro de métricas. Então, eu vou ter aqui, valor gasto, CTR, frequência. Então, eu tenho aqui vários detalhamentos que eu posso usar no meu relatório, né? Não preciso selecionar todos, porque todos é muita coisa. Então, assim, eu não estou usando adições ao carrinho, né? Não tem por que eu usar no meu relatório. Agora, se você é um e-commerce e usa esse dado, faz campanha de adição ao carrinho, coloque ele, né? E assim com todos os outros itens. Por exemplo, a gente faz campanha aqui de TrueView, né? De vídeo, de incrementalidade da lembrança. Então, sempre coloquem os itens que vocês acabam usando, que vocês entendem que vão usar. E é legal colocar também a programação aqui dentro do relatório, né? Porque a programação é o que vai dar ali as datas que a gente precisa organizar dentro do Dash. Fechou? Beleza, a gente pode salvar ele, né? Aí na hora de fazer pode dar um nome, pode, enfim. Na hora de fazer o download, que é aqui nesse cantinho, a gente consegue selecionar vários tipos de informação, né? Quando a gente seleciona dados formatados, ele traz uma linha de resumo. E aí, isso vai atrapalhar o nosso dashboard. Então, a gente sempre indica trabalhar com dados brutos, porque aí a gente vai ter um relatório só com as linhas que realmente precisam ter os dados, né, completos. E aqui sempre cuidar para estar selecionado essa linha de resumo, né? Tá sempre, então, dados brutos sem linha de resumo para a gente poder
trabalhar certinho. Fechado? E aí esse relatório vai se transformar nesse lindo arquivo, né, com várias linhas, e todos os campos que a gente puxou lá, eles estão aqui. Então, eu tenho custo por conversa, eu tenho TruePlay, tenho cadastro, tenho aqui o início, término dos relatórios, tenho também o tipo de resultado que eu estou trabalhando, né? Eu posso fazer campanha de tráfego para visualização da página de destino, posso fazer só para clique no link. Então, todos esses dados ele vai nos trazer aqui. E agora, tá, beleza. Fiz lá meu relatório no Facebook, puxei minha planilha, salvei aqui no Google Sheets, né? O que eu faço agora? Né? Como é que eu entro no DataStudio? Como é que eu começo a usar o DataStudio? Aqui está nosso filho, digamos assim, né? O DataStudio. Quando a gente entra nele, a gente tem esse painel onde a gente vai ter os nossos relatórios, né? Todos os que a gente já fez alguma vez na vida. A gente pode ver também uma galeria com vários tipos de relatórios prontos. Aqui até tem alguns exemplos. Relatório de Google Ads, alguns exemplos de YouTube, enfim. Eles são legais depois que a gente está mexendo algum tempo no DataStudio. Porque de cara, assim, eles parecem um pouco confusos, né? Então, vocês podem, inclusive, aqui em cima selecionar o que vocês querem. Então, a gente indica bastante vocês começarem com um relatório em branco, né? Ou já começar com um modelo de relatório, que é o que a gente vai começar aqui. Então, ontem eu criei um relatório novo, conectei e já puxei alguns dados. Puxe exatamente os campos que estão ali nomeados cada coluna, para vocês não terem nenhum erro, né, na hora que vocês criarem ali o dashboard de vocês. Esse é um dos maiores erros que acontece normalmente, é a gente não puxar uma das colunas exatamente igual ao que a gente tem aqui de modelo ou como a gente planejou, e aí esses dados se sobrepõem, né? Então, na hora que a gente colar ali, eles não vão entrar na coluna correta. E aí desconfigura tudo, né? Por exemplo, se a gente tem uma coluna de data e a gente cola outra informação, aí já deu, a gente perde ali e não consegue usar o dashboard corretamente. Então, isso é só um ponto de atenção, porque no momento que vocês criarem o modelo de vocês lá no Facebook, depois é só, né, se está está certinho, depois é só ir, né, salvando essa base de dados e atualizando, né, para que não tenha nenhum erro. Quando a gente fala de Facebook, né, que é como a Jéssica explicou agora, que o dashboard de vocês não tenha erro. Então, essa é uma dica para vocês, fiquem atentos a esse ponto, porque normalmente é aí que acontecem os errinhos e é uma coisa muito simples. Fica tudo em branco, né? Daí vocês entram no relatório, tá tudo com erro. Assim, tá tudo com erro, e não sabe por quê? É porque as colunas não estão coladas corretamente no lugar certo, ou vocês não puxaram uma coluna específica, né? Então, conferir todos esses pontos é bem importante. Sim. A gente pode simular que quando a gente vai fazer essa cópia desse relatório, né? Enfim, eu acessei um relatório, quero usar esse mesmo para um outro cliente ou alguma conta específica, eu posso vir aqui, né, do lado dos meus 3 pontinhos e fazer uma cópia. E aí aqui eu vou dizer qual é a origem que eu quero, né, ali do Sheets, qual é a origem do relatório que eu quero dar. Então, a gente seleciona a planilha, a gente pode abrir vários itens, enfim, algum arquivo compartilhado comigo, algum arquivo que é meu, da minha propriedade. Então, eu vou usar aqui a base de dados que eu salvei e vou fazer essa conexão. No momento que eu faço essa cópia, essa conexão, ele vai me perguntar o que é cada campo daquele que eu informei. Então, eu vou ter aqui, eu tenho alguns dados, por exemplo, o valor gasto. O valor gasto, ele não é um número, ele é uma moeda. E eu posso dizer, inclusive, em que dinheiro, né, que é essa informação. Então, tipo de resultado. Tipo de resultado, quando a gente olha aqui, ele é um texto, né? Ele é o que foi aquele objetivo de campanha. Então, isso aqui é bem legal vocês terem cuidado na hora de salvar as informações,
porque principalmente questões de moeda, a gente tem que vir aqui trocar, né, para deixar o valor certinho, custo por 1.000 pessoas alcançadas, então também é dinheiro, sempre cuidar. E nessa lateral a gente vai dizer também para o Data Studio que tipo de informação é essa, o que eu faço com essa informação. Então, vocês vão ver que tem informações que eu vou precisar fazer uma média, né? O custo por clique, ele não é uma soma. O custo por clique, ele é uma média, porque ele é qual é o custo médio das minhas campanhas naquele período. Então, a mesma coisa vai acontecer com o custo por 1.000. O custo por 1.000 também é uma média. A taxa de cliques também é uma média. Então, a gente vai informando aqui para o Data Studio o que é cada informação, né? Deixa fechadinho aqui. E aí, esses detalhes, eles podem se aplicar para outros tipos de relatório, né? Aqui a gente está fazendo específico de mídia. Mas ele poderia ser um relatório de fluxo de caixa, enfim, ele poderia ser relatórios bem específicos e a gente consegue, enfim, organizar e vou só puxar rapidinho aqui para depois não aparecer muito errado lá. Ali naquele momento que a Jéssica foi nos 3 pontinhos e fez uma cópia, é o jeito que vocês vão fazer para também fazer uma cópia, tá? Então vocês vão clicar nos 3 pontinhos e aí vocês vão fazer a cópia de vocês. E aí naquele momento que aparece, né, qual é a base de dados, né, que a gente vai puxar, vocês vão fazer também uma cópia da planilha que a gente produziu, que eu indico, tá? É vocês criarem uma cópia da planilha que a gente vai mandar, que é modelo que puxa desse dashboard, e aí vocês já renomearem para facilitar na hora de encontrar ali a base de dados, né, que a gente quer conectar. Então, só para, né, esclarecer, esse processo vai ser bem importante para você. A planilha aqui, né, como eu fiz a conexão, eu puxo pelo nome da minha planilha. E aí eu vou, beleza, fiz aqui o que eu precisava fazer, ajustei, coloquei o que era média, o que era soma, vou adicionar no meu relatório. E a mesma coisa eu vou fazer com o meu Google Analytics, né? Aqui vocês vão criar a origem do Google Analytics de vocês. Então, eu vou vir aqui no Mulheres de Performance, vou pegar os meus dados e vou conectar. Então, ele é bem simples, né? O máximo que ele vai pedir é para vocês fazerem o login na conta. E do mesmo jeito que eu puxei aqui a do Google Analytics, puxei a tabela, ele também me pede aqui para confirmar se ele tem que fazer alguma coisa com aquele dado. Então, eu preciso somar, esses números aqui estão em dólar. Então, ele vai sempre mostrar os detalhes para vocês, como esses dados vão ser refletidos aqui dentro do relatório. Então, adicionei inclusive de 2 fontes de dados, aqui é só cuidar para estar selecionado, né? E vou copiar o meu relatório. Então, aqui eu já tenho um modelo, né, meu, para usar, para chamar de meu. E eu consigo, inclusive, dar um nome para ele. Vou colocar aqui a cópia certinho. Então, beleza, aqui eu já puxei as minhas informações. Eu vou só conferir se realmente cada campo tá com a origem certinha, né? Os dados que eles estão aqui selecionados, está correto. Se tem algum campo que está zerado ou não, ou tá tudo certo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem alguns campos que estão zerados, mas a gente vê que não é um erro, né? Ele está zerado porque no período selecionado não teve nenhuma campanha nesse formato aqui. Agora que eu selecionei um período um pouco maior, eu tive esses dados preenchidos. Então, realmente, às vezes está zerado, não quer dizer que o relatório esteja com algum erro. E aí, só realmente conferindo depois que eu conectei essas informações, como que esses dados ficaram. Inclusive, do próprio Analytics aqui, né? Que dependendo de como que o dado está conectado, ele vai mudar aqui a fonte. A gente tem, então, nessa primeira página, a gente pode colocar vários textos. Então, eu posso vir aqui e inserir gráfico, texto, eu posso inserir uma linha por questões de layout, posso inserir, enfim,
como vocês entenderem que podem fazer. E a gente tem aqui, todo o relatório começa, digamos assim, por um controle de dados. Então, esse controle, né, ele normalmente é adicionado aqui. Eu posso colocar um filtro, posso colocar uma lista. Por exemplo, aqui a gente tem um controle de dados de data. Tá? Eu posso dizer qual é o padrão de uso dele. Vamos supor que a gente quer sempre ver os últimos 7 dias. Então, esse aqui vai ser o padrão para visualizar o meu relatório toda vez que eu tiver aqui, que for mostrar para alguém, no momento que a pessoa abrir, esse vai ser o padrão, né? Assim como eu posso alterar para um padrão personalizado. Daqui a pouco, não. Eu quero sempre que a pessoa veja, sei lá, o trimestre, né? Ou que ela veja, por exemplo, esse trimestre até o dia que ela tá, ou o trimestre inteiro, né? Para enxergar o quanto ainda do trimestre está acontecendo, quanto ainda vai acontecer. Então, por exemplo, aqui a gente enxergaria que nós estamos no iniciozinho do trimestre, e aqui a gente tem a data, né, setada o que eu quero configurar. Então, esse é um tipo de dado que a gente já pode deixar padronizado e consegue trabalhar ele de uma forma organizada para mostrar essas informações, tanto para um cliente quanto, enfim, para a gestão. Outros tipos de controles que a gente consegue usar, por exemplo, aqui eu uso muito a lista suspensa. Como que ela funciona? Eu vou colocar ela aqui. Botar, tipo, a listinha, eu vou colocar um campo e eu vou dizer o que é esse controle, né? Eu quero classificar essas informações dos gráficos, né? Por, vamos supor, assim, nome do anúncio, né? Então, e classificar a ordem pelas impressões. Então, eu vou ordenar para mostrar primeiro os anúncios com mais impressões e depois os anúncios com menos impressões. Por exemplo, né? Mas e se eu quiser ordenar de outra forma? Vocês também podem. Podem usar, por exemplo, alcance. Então, eu tenho aqui o nome do anúncio e eu vou ordenar cada anúncio pelo número de pessoas alcançadas. Enfim, aqui pode ser qualquer número. É só para poder... Pode ser, inclusive, o próprio nome do anúncio e colocá-lo em ordem alfabética, né? Então, é só para realmente a gente conseguir ter ali uma ordenação dessa informação. Não, e o legal, né? Tipo assim, a gente colocou ali, por exemplo, o objetivo. Eu quero ver só o resultado da minha campanha de tráfego, né? Então, eu vou pegar e vou filtrar ali só tráfego. Então, tu pode, a partir daí, né, ter uma visão só, né, daquelas campanhas ali. Então, é uma forma, né, E aqui é como, do mesmo jeito que eu filtrei ali, é como se eu tivesse filtrado na planilha. Eu quero só ver cliques no link. Então, a gente vê e relaciona muito com o filtro que a gente acaba fazendo em planilhas. Então, eu quero ver só as campanhas que foram de geração de cadastro. Quero ver só as campanhas que foram de mensagem. Daqui a pouco vocês usam muito o mesmo tipo de campanha, só que o tipo de resultado é diferente. Então, eu quero ver só clique no link e eu quero comparar os dados de clique no link com os de visualização de página de destino, né? Então, a gente consegue ter uma diferença muito grande, né? E dentro do mesmo relatório, consegue comparar esses dados sem precisar estar fazendo 1 milhão, né, de gráficos e 1 milhão de ajustes, mas de uma forma fácil como essa, para poder enxergar como que tá ali, né, esses dados, como que estão essas informações. Só reforçando, assim, né, que eu lembro que a gente tem essa facilidade de usar, assim, mas quando a pessoa tá começando, né, esse caminho de como editar, né, essas informações, só pra gente ir mais com calma, assim, tem que clicar em editar, né, então, por exemplo, se
né? A gente tem como Aí ver ele. acessam esse menu aqui, né? Quando tá na versão para editar. Quando a gente tá para visualizar, aí não tem menu, né? A gente só tem os menus de cada página do relatório. E quando a gente vai na versão de edição, a gente acaba tendo essa caixinha aqui na lateral e esses menus aqui no topo. Onde a gente consegue, por exemplo, a gente adicionou uma planilha, né, como fonte de dados dessa página específica. Para criar páginas, a gente pode adicionar, né, uma página que eu posso, inclusive, dentro dessa página, depois jogar ela para baixo, para cima, onde eu quiser, né? Pode duplicar, né, também, ali nos 3 pontinhos do lado. Pode duplicar, pode excluir, pode esconder. Vamos supor que, esse resultados aqui por objetivo eu ainda estou fazendo. Então, tá vendo que eu ocultei aqui? Então, no momento que eu passar esse relatório para alguém, se a pessoa estiver acessando, ele sumiu da minha lateral, porque eu estou ajustando alguma informação ali, eu não quero que as pessoas vejam. Aí, quando ela tiver ok, eu só vou mostrar de novo. Tá aqui nosso relatório por objetivo certinho do jeito que estava aí. Aqui a gente puxou os dados do Facebook, né? Mas a gente consegue, quando a gente faz campanha no Google Ads, né? A gente consegue puxar automaticamente. Então, também, assim, por exemplo, aqui a gente subiu os dados do Facebook numa planilha, né? Que a gente falou para vocês, mostrou o exemplo, né? Que a gente criou. Quando a gente fala do Google Ads, a gente só tem que conectar como a Jéssica está fazendo aqui. Então, é uma maravilha, né? A gente... uma maravilha, porque daí, da mesma forma que a gente... Na verdade, assim, é de uma forma muito mais simples do que subir numa planilha. Porque agora a gente só vai escolher quais dados que a gente quer visualizar. E pronto. Então, é bem legal mesmo. Que fica parecido com a forma que a gente fez ali no Analytics, né? Que a gente conectou o Analytics. Mas ele puxa, então, todos os dados da mesma forma que o Analytics e a gente consegue tanto copiar elementos, por exemplo. Se a gente for olhar aqui, a gente tem uma caixinha cinza, né, no fundo. Eu poderia copiar para essa página 5. Tá vendo que eu só dei Ctrl+C, Ctrl+V, ele entrou aqui. Eu posso, inclusive, copiar texto. Então, eu poderia copiar o texto, poderia copiar o elemento, né? Se eu quisesse usar o mesmo texto, ou... não, eu quero editar esse texto aqui. Na verdade, enfim, é outra informação. É só vir aqui e fazer a edição, né? Então, bem tranquilo. E todas essas informações, toda vez que eu clico num elemento, aqui do lado, vocês estão vendo que ele está mudando. Então, como eu estou num elemento de texto, ele está me pedindo qual é a fonte que eu quero usar, se eu quero esse texto à esquerda, no meio, à direita, enfim. Se eu quero botar um link, né? O que eu quero fazer com o fundo desse texto, eu quero botar uma cor. Enfim, ele me dá realmente a formatação do texto. E também com relação aos gráficos, né? Da mesma forma, sempre fica no mesmo lugar, né? Então, é importante, tipo, que a Jéssica vai adicionar o filtro ali. Filtro de dados. Não, filtro de dados. Então, é aqui nesse lado que faz a edição. Então, sempre tiver uma dúvida, como que eu configuro isso aqui que eu puxei agora? Vai ali para esse lateral ali, que é ali onde vai ter as opções disponíveis de configuração. E o que eu ia comentar é que, além dos textos, a gente consegue copiar os gráficos também, né? De um relatório para o outro. Então, claro que tem que ter um cuidado, né? Tipo, mas se tu pega, por exemplo, eu quero copiar exatamente esse bloco de cima ali, né? De um relatório para uma página nova, pode só selecionar tudo, dar o Ctrl+C, vai ali, né? Agora eu já vou apagar, mas aí... Mas aqui, por exemplo, vamos supor que eu não quero duplicar a página inteira, né? Eu vou usar a mesma base de dados e tudo, mas eu quero só usar isso aqui. Tá vendo que automaticamente a minha base de dados, ela já é o Excel que eu conectei, né? O Sheets. Porque como eu copiei, ele vai usar a mesma base. Se eu quisesse trocar a base de dados aqui, eu preciso clicar num elemento, tirar essa base e selecionar uma outra fonte de dados.
E aí ela pode ser uma fonte de dados que eu já tenho conectado, eu só vou adicionar um relatório, por exemplo, aqui eu puxei um Google Ads, mas já puxei um Google Ads aqui, então esse aqui, Google Ads. Esse aqui, o que aconteceu? Eu tenho o meu relatório padrão, então eu vou ter que puxar o Google Ads também. E aí, quando eu for adicionando novos gráficos nesse relatório, eu vou começar a ter só as informações que venham dessa base que eu puxei. Deixa eu excluir esses de baixo aqui. Só para a gente facilitar a vida. Então, vamos supor que agora eu vou... eu quero pôr um gráfico no meu relatório, né? Eu quero olhar, sei lá, um número específico. Os meus gráficos, eles podem ser de várias formas, né? Eu posso ter uma pizza com algum dado. Então, aqui, por exemplo, ó, adicionei no relatório padrão, vou ter que puxar aqui Google Ads. E aí, quando eu puxo um dado, eu preciso dizer o que eu quero com essa informação. Então, aqui vamos supor que eu vou querer entender aqui as principais cidades que estão clicando nos meus anúncios. E como que eu vou ver quais foram as cidades que clicaram? Aqui ele está me dando as cidades por impressão. Então, vamos pegar as cidades por clique, né? Aí eu já consigo ter uma visão diferente. E eu consigo também dizer para o Data Studio, eu não quero esse monte de cidade aqui, não. Eu quero só as 5 principais. Então, aqui nos gráficos, a gente também tem um segundo menu, né? Eu puxo quais são os dados que eu quero trabalhar. Inclusive, eu posso só rolar o mouse aqui e puxar o campo daqui direto, né? Ou clicar no item que eu quero ver e selecionar, tanto faz. E eu posso também trabalhar o estilo desse gráfico. Então, eu posso tanto mudar a cor, né? Colocar ali, botar as nossas cores, por exemplo. Quanto eu consigo também fazer ajustes com relação à quantidade de informações que eu quero ver. Consigo fazer ajustes à fonte que está descrevendo as cidades. Eu consigo personalizar todo o gráfico, né? Não dependo enfim, não dependo de layouts externos para trabalhar com isso. Eu consigo fazer tudo por aqui. E ainda tem uma coisa super boa, que quando a gente está visualizando o Data Studio, a gente consegue passar o mouse e daqui a pouco, se tiver alguma dificuldade de ler aqui o material, a gente passa o mouse e ele diz qual é o percentual, né? E, enfim, que legenda é aquelas gráficas. Eu ia falar que ali estava comentando, né? Eu quero ver quantos cliques tiveram, quantas impressões tiveram. Então, isso também está muito relacionado à estratégia que vocês usaram, né? Então, a gente fala muitas vezes assim para os nossos clientes: tem uma campanha de alcance, então a gente vai ver o número de impressões, o número de pessoas alcançadas. Então, isso vai influenciar os dados que a gente vai puxar, né? Então, essa estrutura, como ele é muito maleável, né? Quando a gente fala assim, a gente pode fazer o que a gente quiser aqui. É muito importante saber o que a gente quer ver com base na estratégia que a gente usou, né? Então, também ter um cuidado de daqui a pouco não ir fazer um relatório tão, né? Fazer com todas as campanhas, mas tu nem tá acompanhando todas as campanhas que estão ali. Então, é importante... porque daqui a pouco aquilo se torna... Tu não acaba não usando. Então, vira um monstrinho, né? Vira um monstro. Vira uma coisa que é pra ajudar, acaba não ajudando. E aí tu acaba desistindo de usar. Então, é importante fazer aos poucos, fazer com base no que tu tá... por exemplo, fazer um relatório para uma campanha específica, ou fazer um relatório focado ali... que tu vai atualizar vamos dizer assim, Facebook Ads. Eu vou atualizar o Facebook Ads ali. Então, deixar isso bem certinho e não fazer um monstro, porque senão daqui a pouco a gente não usa e isso se torna prejudicial, né? Porque a gente gera um esforço para montar um dashboard completo, mas a gente não vai usar. Então, é importante realmente saber o que tu quer ver e o que tu vai ver diariamente, o que tu vai ver com mais frequência, né? Então, qual o acompanhamento que tu quer ter e qual a estratégia que tu usou para saber quais dados, né? E quais métricas ali que a gente vai puxar, né? Então, é importante isso também. Isso aí. Aqui é um exemplo, né? Então, assim como a gente tem um relatório mais simples de pizza, a gente pode também
ter um relatório com 2 tipos de informações. Então, aqui eu peguei cliques e impressões divididos por gênero, né? Então, eu posso comparar. Bom, se eu tive tudo isso de impressões, isso de clique, o que isso me diz? Realmente está aparecendo mais impressões do meu anúncio para pessoas que não estão com um gênero determinado ali na ferramenta, né? Ou daqui a pouco realmente possuem outro gênero que hoje a ferramenta não possibilita adicionar informação. Então, eu tenho aqui a quantidade de homens, de mulheres, pode ser gênero, pode ser qualquer outro tipo de informação. Como a gente tinha antes a cidade, eu poderia ter a cidade ou a idade das pessoas separados por clique e por impressão dos meus anúncios. E poderia ser também outro tipo de dado, né? Eu posso, inclusive, organizar. Não, eu quero só as 5 faixas etárias principais, eu não quero ver o restante. E o tipo de gráfico também ele é importante. Vocês viram ali nas outras páginas, a gente usa muito essa questão do dado isolado, né? Então, qual foi, sei lá, o número de cliques que eu tive do meu anúncio nesse período? Eu posso, inclusive, fazer cópia do próprio gráfico, colocar um no ladinho do outro, né? Facilitar a vida. E só trocar aqui. Bom, cliques, aí agora eu quero puxar as impressões. Agora, enfim, quero puxar o CTR, quero puxar o gasto. Então, a gente consegue ter esses dados de uma forma visível, muito simples, né? Se a gente quiser comparar com o mês anterior, a gente também consegue. Aqui a gente tá, período de comparação nenhuma, mas a gente poderia comparar com o mesmo período anterior. E aí o próprio Data Studio vai nos dar aqui, quantas impressões eu tinha antes, quantas eu tô tendo agora. Nesse meu caso aqui, eu não tinha impressões antes nessa conta, ela é uma conta nova. Então, ele vai dar esse não há. Se ele tivesse um número maior ou um número menor, ele ia ficar verdinho, né? Se a gente tivesse crescido, ia ficar vermelho se a gente tivesse decrescido. Se eu mudar aqui o meu período, por exemplo, eu vou pegar só a última semana, aqui do dia 10 ao dia 19, talvez ele já me dê aqui um númerozinho fechadinho do que aconteceu com ainda do Google, né? Pode ser por isso que tá. Aqui, ó. Então, assim, nesse período eu tive um declínio, né? Se eu tivesse um acréscimo, eu teria um dado diferente. Deixa eu pegar aqui. Então, cada vez que a gente vai mudando esses filtros, a gente vai tendo ali um dado diferente, né? O próprio Data Studio faz essa leitura pra gente, sem nós precisar botar nenhuma informação aqui, sem precisar, então, ter nenhum grande ajuste. Eu ia fazer um comentário também, que é bem legal usar as páginas, né? Para dividir, por exemplo, eu quero fazer. A gente fez aqui, né? Facebook, a gente fazia uma página, daí a gente foi lá e fez o Google em outra página. Porque também existe um limite. O Analytics em outra. Isso é bem importante. Por quê? Porque os filtros ali, né? Eles vão ser com base nos dados que estão naquela página. E também tem um limite de gráfico por página. Então, algumas vezes quando a gente vai assim se empolgando, né, acaba que eles limitam ali e daí você tem que mas ele é bem tranquilo, porque cada item aqui, por exemplo, é um gráfico. Então a gente consegue botar um volume bem grande de gráficos aqui para dentro sem precisar de outra página. Mas daria para fazer esse corte como a gente fez aqui. A gente colocou os dados gerais, né, de todas as campanhas para a gente poder filtrar. E se a pessoa quiser, ela pode olhar por objetivo de campanha também. Então, aqui ela nem precisaria de filtro, ela já enxerga os dados de recorte. Se vocês entendem que o cliente de vocês, ou que daqui a pouco o gestor, ele precisa de um geral e ele precisa que a gente abra por algum detalhe, vocês também conseguem fazer isso. Como é que a gente fez isso aqui, né? A gente separou as campanhas de tráfego, e aí agora eu vou mostrar um negócio muito legal, que a gente consegue colocar filtros em cada dado que a gente usa. Então, a gente adicionou um filtro, né? Quando a gente adiciona um filtro, a gente pode colocar
criar um filtro com base em qualquer campo, qualquer informação que a gente tenha no relatório. E aqui ele me mostra, ó, qual é a origem desse relatório específico. E aí a gente colocou, deixa eu abrir esse aqui para mostrar para vocês. A gente colocou, então, nas campanhas de tráfego que o objetivo que tem clique no link ou conversão é campanha de tráfego. E aí cada item aqui, ele tem esse filtro. Quando a gente vai para a campanha de mensagem, ele também tem um filtro, mas é um filtro diferente, né? Ele é um filtro, então, trabalhando as campanhas de mensagem. Então, toda vez que o objetivo for mensagens, lembrando que isso aqui sai desse relatório, né? Que a gente baixou lá do Facebook. Então, aqui todos esses campos, eles podem ser usados como filtros, né? Então, sim, isso é bem legal. E aí a gente consegue, então, também ter só as informações relacionadas à mensagem. Toda vez que a gente usa um filtro, ele tem que colocar em cada gráfico, né? E aí o DataStudio entende cada númerozinho aqui como um gráfico diferente. E o bom também caso, né, a gente vai fazer ali o nosso relatório. Tu pode botar o filtro e depois ir duplicando e só ir mudando qual data que tu quer ver, né? Então, aí, isso também é uma forma de facilitar para não. Ou tu pode selecionar vários gráficos, se eles tiverem a mesma fonte. Se eu não me engano, tu consegue colocar filtro em todos ao mesmo tempo. Uhum. É mais chance de algum ficar sem, né? Aí tem que ir lá e conferir só. Mas a gente também tem uma coisa bem legal, que é as tabelas. Então, daqui a pouco tem alguma informação, por exemplo. A gente gosta muito de colocar os termos buscados em tabela. Porque aí a gente vai lá e vai colocar assim, eu tô aqui no Google Ads e eu quero puxar os termos que foram buscados, os termos que foram usados na minha campanha de search, por exemplo. E aí eu vou colocar, eu quero as palavras-chave por impressão, eu quero as palavras-chave por clique, e aí a gente consegue fazer as colunas, né, desses dados aqui e consegue ir adicionando, né, o que eu quero enxergar desse bloco de informações. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui, a gente fez o item anterior, que é uma tabela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Onde a gente tem a campanha de Facebook Ads, que veio lá da nossa planilha, com o nome da campanha, o valor gasto, os resultados. Eu conseguiria adicionar outros campos aqui também, se fosse necessário. E a gente consegue ter essa visão mais clara aqui também, né? Mais aberta, o que aconteceu em cada campanha. Então, aqui também eu conseguiria selecionar as campanhas só por objetivo. Não, quero ver só as de tráfego. Não quero ver as outras. Então só as de tráfego estão assim, né? Não, agora eu quero ver todas e eu quero ver só as que foram visualização da página de destino, né? Então, esses filtros, eles funcionam muito para a gente poder ter esse tipo de comparação, né? Conseguir enxergar esses recortes que a gente não conseguiria num relatório padrão, né? Ou num TPP padrão, ou até um Excel, assim, né? Com os gráficos. Então, aqui a gente só tem realmente a ganhar no DataStudio. Sim. Fica visualmente muito bom, né? Tipo, consegue realmente personalizar como tu achar melhor, né? As cores, né? O layout dele é muito bonito, assim, também. Então facilita hoje. Esse não, né? Esse que eu fiz aqui não, né? Precisa de um Aí eu gosto, né? Mas compara com o Excel. Tipo, é bem melhor, com certeza. Aí, claro, se vocês quiserem fazer ajustes, que nem eu comentei ali, eu quero ajustar, agora eu vou só ajustar o layout, né? Quero ajustar as cores, quero colocar aqui, enfim, organizado, quero tirar esse fundo aqui, né? Vou deixar transparente, não quero ficar com essas informações aí muito cinzas nem nada, quero deixar mais organizadinha, a gente consegue mexer em todo tipo de ordem do gráfico, em cor também. Então, isso é bem tranquilo. E a gente,
Ah, não quero, não gostei dessa página, acho que eu não vou mais colocar. Podem vir aqui e excluir. Pronto. Você só tem, então, um relatório do Facebook e do Analytics, né, para usar. E toda vez que vocês quiserem conferir se os dados daquela página estão buscando numa fonte de dados específica, clica no gráfico e confere aqui da onde que ele está vindo. Então, ele sempre vai mostrar aqui no topo, né, qual é a fonte de dados. Vocês podem editar também para conferir. E aí vocês vão ter certeza que está vindo da conta que vocês querem, né, da conta certa. Principalmente se vocês têm várias contas, então aqui vocês dão um confere da onde que está vindo. E também, se daqui a pouco conferir, né, se tiver ali algum gráfico que está puxando esquisito, você dá uma conferida se a fonte de dados está certa. Aqui ele só me disse que não mudou nada, né, quando eu alterei. Então a gente consegue ter todas as informações necessárias. E também, não gostei desse tipo de gráfico aqui, quero mudar. Vocês não precisam adicionar um novo, vocês podem clicar, vir aqui no estilo, e aí aqui vocês podem transformar esse gráfico em outro tipo de gráfico, né? É só clicar em cima, que ele vai carregar aqui, e aí a gente pode conferir. Ficou bom, não ficou, né? Queria mudar, não tá boa a leitura dessa informação, assim. Então, vocês podem mudar direto aqui também na edição. Só para conferir. Nossa, péssimo. Aí vocês vão ver, péssimo, vamos voltar. Né, vamos voltar porque tava melhor. Então, isso é legal também para agilizar na hora de visualizar algum dado. A gente fica bastante na dúvida, né, de qual é o gráfico que fica melhor de enxergar ali. Então, aqui a gente consegue ajustar. Eu ia dar uma dica, eu acho que logo a gente já tem que voltar para o PPT, mas eu ia dar uma dica que a gente utiliza, assim, em alguns relatórios, né? Que é quando a gente quer visualizar quantas conversões a gente teve. Então, quando a gente fala de analytics, a conversão ela pode ser mapeada pela página de obrigado desse relatório, né? Então, vamos lá. A gente tem um formulário no nosso site, e esse formulário, ele leva, após a conversão, né, a pessoa preencher e enviar os dados, ele leva para uma outra página, né? Que a gente normalmente fala que é uma página de agradecimento, uma página de obrigado. Então, a gente pode, aqui, quando a gente puxa os dados do Analytics, a gente pode puxar, né, esses dados e colocar um filtro de qual a URL que a gente está falando, né? Então, tipo, eu quero um dado de quantas conversões eu tive. Então, quantos usuários acessaram essa página? E aí eu puxo ali no filtro qual é a URL que eu tô falando, né? Então, isso é bem importante. Então, acho assim, até para vocês explorarem mais a ferramenta, no geral, é importante vocês entenderem quais são os campos que tem, né? Igual que a gente fala assim, uma planilha, a gente tem várias colunas com vários dados. Quando a gente fala de analytics, a gente tem que saber quais campos que eu tenho, quais dados que eu posso puxar na analytics, né? Então, é importante vocês conhecerem um pouquinho de cada ferramenta, né? Porque a gente tem, por exemplo, que nem eu falei antes, o Search Console, né? Que é do Google, que é para ver as palavras que as pessoas buscaram para acessar o meu site, né? Então, tem possibilidades da gente jogar, né? Fazer um dashboard bem completo, cada página com uma coisa, ou fazer mais de um dashboard, mas a gente precisa saber quais dados que a gente vai puxar para facilitar esse processo. A gente poderia fazer o filtro, quando a minha página tiver agradecimento, ou quando tiver obrigado, eu posso filtrar, e aí eu vou ter essa questão mais organizada, né? Então, tipo, eu vou conseguir usar aqui isso que a Daisy falou de ter a minha conversão. Então, eu vou botar aqui obrigado, né? Toda vez que tiver obrigado, e eu colocar esse filtro no gráfico, eu posso trocar o nome desse gráfico aqui para dizer, esse gráfico é só das minhas páginas de conversão, né? Só do que realmente as pessoas baixaram, ou só das páginas que tem ali uma URL específica. Aí, vocês podem mapear também, aqui a gente está usando, ou daqui a pouco a gente não está mandando a pessoa para uma página de conversão hoje. Então, assim, isso é complicado, inclusive, para outras ferramentas. Por exemplo,
O Facebook usa muito essa questão do acesso à página para trabalhar a conversão, então pode ser uma melhoria. Vocês podem ter tanto para o gráfico, quanto também para outras ferramentas que acabam usando esse tipo de análise, né? De quem chega numa página específica. E aí, assim, que a gente até é uma dica de novo, né? Porque quando a gente fala das ferramentas tipo Google, Facebook, Google Ads, Facebook Ads, eles, no momento que eles têm a informação de que gerou uma conversão, eles entendem a ferramenta trabalha melhor aquele dado, né? Então a campanha vai funcionar de uma forma melhor, porque ele vai ter uma inteligência de entender, bom, esse perfil está convertendo, né? O Google, principalmente, ele já fica apitando ali, né? Faltou a conversão, né? Então é importante vocês terem isso, assim, mapeado, essas páginas de agradecimento, tanto para os relatórios quanto para as ferramentas. Isso aí. E aí é só incluir. Então, nos gráficos que vocês querem fazer esse filtro, eu quero, vocês podem colocar, inclusive, de páginas específicas. Não, eu quero só de um e-book X. Eu quero só, enfim, de um item Y. Aí vocês vão colocando aqui. E aí, não querem mais usar, só tirar o filtro. E, por exemplo, aqui eu dupliquei a página. Então, visão geral e conversões, dupliquei. Eu poderia colocar todos esses dados aqui com o filtro das conversões. Aí é só olhar realmente qual é o URL que eu estou usando para isso. E a gente teria só uma visão, então, de todas as páginas e uma visão de todas as páginas que são de conversão, para poder enxergar esses dados, enfim, comparar, né, o que realmente trouxe mais conversões ou não. Sim. Aí não quero mais usar, só excluir, ficar com a visão geral. Ou ocultar, né, que a gente falou. E aí a gente tem de novo o nosso gráfico aqui, fechadinho, certinho.